Boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos dar sequência à nossa novela. Nós estamos no capítulo 3, no parágrafo. Como é que começa o parágrafo aí? É pena. Respondiu o Senhor. É pena. Vamos só pegar o contexto. Vou ler uns parágrafos anteriores. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre, entre homens, um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclama um senhor de espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque ele vive desanimado. Há muito tempo mantém o lápis na mão sem resultado algum. É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. A mediunidade é o desenvolvimento dos potenciais perispirituais sobre o corpo. Quando há uma ação mais direta do plano espiritual sobrepondo a realidade material. E para isso nós precisamos o quê? Dedicar. Porque como nós temos que aprender a ler, falar, os canais de desenvolvimento mediúnico não têm outra alternativa senão um aprimoramento interior do ser com dedicação. Porque nós sempre esperamos as coisas muito fáceis na nossa vida. Nós gostaríamos que os espíritos viessem e depositassem em nós um potencial mediúnico de uma hora para outra. Vai ter evidência, você vai ter, né? Sendo que nós precisamos fazer a nossa parte. A maioria desses companheiros aqui retratam o nosso movimento no desenvolvimento mediúnico. Nós esquecemos que toda a aquisição acompanha junto dela a responsabilidade que lhe cabe. Nós temos 5 sentidos. Se nós formos avaliar claramente quais dos sentidos nós usamos com muita integridade, com uma capacidade de colocar a função deles no sentido próprio que eles precisam. Eu estou falando dos 5 sentidos físicos. E ainda nós queremos desdobrar os outros 5 sentidos, porque a mediunidade é a função do corpo espiritual que tem uma relativa proximidade com o corpo físico. Na verdade, então, nós temos 5 sentidos dobrados. Porque o perispírito, se você desencarnar hoje, nós vamos ter olho, não vamos ter ouvido, não vamos ter nariz, não vamos ter tato. Então, mediunidade é a função desses sentidos, desses 5 sentidos extras. Porque no plano espiritual eu converso com alguém com a voz. Com a voz de qual estrutura glótica, epiglótica? A física. A perispiritual, que lá é física. Quando eu reencarno, então eu tenho 2 glótias e 2 epiglotes. Eu tenho a física, não é assim? Quando eu penso falando, na verdade eu não só estou pensando falando, eu estou usando a glote e a epiglote do perispírito, que atua vibratoriamente no ar da atmosfera do plano espiritual.
e sai lá e envolve em estrutura de voz. Então, o que acontece com a gente? Nós falamos com duas vozes, a física e a espiritual. Da mesma forma que eu falo, eu não estou falando e não estou ouvindo a minha voz, eu também falo e escuto. Eu escuto com qual ouvido quando eu estou pensando, falando? Todo mundo pode pensar aqui numa música. Qual ouvido que vai escutar essa música? O ouvido espiritual. Então nós exercemos uma função dupla na captação da vida. Por isso todos nós somos médiuns, porque no mínimo eu escuto o meu espírito. Escuto claramente eu conversando comigo na mente. O problema é que quando eu estou conversando comigo na mente, eu não sei se só eu que estou conversando. Onde muitas vezes uma mediunidade quase natural do ser humano é a mediunidade auditiva. Porque nós estamos o tempo todo ouvindo os nossos pensamentos. Isso desdobra uma reflexão e uma perspectiva de autoestudo, que é estudarmos os fenômenos psíquicos. Por exemplo, todas as vozes que saem do meu pensamento são minhas. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com a expressão da voz dos espíritos. Imitar a voz das pessoas é fácil mentalmente. Nós conseguimos imitar qualquer voz, então eu não posso confiar que um espírito está manifestando por causa da característica da voz. Por quê? Porque é fácil imitar mentalmente. Eu não consigo imitar o quê? Fisicamente. Tanto é que pode todo mundo pensar aí com a voz do Roberto Carlos. Você consegue imitar a voz do Roberto Carlos, do Pavarotti. Agora canta. Não consegue. Então não posso, porque está cantando uma música de ópera, o Pavarotti desencarnado está falando comigo. Não sei. Não sei. E se alguém estiver imitando ele? Então, onde nós nos apegamos nas mensagens? Na essência delas. Quantas vezes a gente psicografa uma mensagem e a mensagem vem com o nome André, Emmanuel, eu coloco. Mas o que vai determinar o Emmanuel, André Luiz, não sei. Veio André Luiz, veio Emmanuel, mas não analisa André Luiz e Emmanuel que veio na resposta. Lê o quê? A mensagem. Vocês encontram diferenças entre as mensagens de Emmanuel e de Clarencio? Se você lê Clarencio e lê Emmanuel, qual que é a diferença? Não tem. Se o Clarencio falar assim, eu sou Emmanuel e psicografar, vai ser igual. Tem muita gente preocupada se o Emmanuel já reencarnou e se o Emmanuel está dando mensagem. Gente, olha a ilusão que nós temos. Porque nós fixamos os nossos padrões egóicos na forma e no nome, nós fazemos isso com quem? Com os espíritos. Os espíritos não tem forma, não tem nome, não tem... Eles usam o que quiser. Para eles não importa o nome, se eles estão usando o nome, eles importa o conteúdo que eles estão trazendo. Agora, de quem que é? Não sei. O próprio Emmanuel falando, se ele está recebendo de quem? Aí você fala assim, é seu, Emmanuel? Não, é de alguém. Qual que é a importância de fixarmos termos, nomes e forma a expressão manifesta? Olha o sofrimento que deveria ser a manutenção do Cristo Nazareno há 2000 anos, com a mesma postura, com as mesmas características para nós, para nos atender os anseios. Porque Jesus chama Jesus, gente. Até hoje, 2000 anos passou, Jesus continua chamando Jesus. Ele tem aquela forma nazarena de barba. Isso aí, só para atender a nossa necessidade. Não chama Jesus e não tem aquela forma. Mas para as nossas necessidades, há uma fixação. Quando as pessoas falam em imortalidade da alma na doutrina espírita,
Nós não estamos falando de imortalidade. Nós estamos até falando da imortalidade da alma. Nós não estamos falando da imortalidade. Porque quem tem imortalidade? O Espírito. Por que é o Espírito que tem imortalidade? Não a alma. Porque a alma é o Espírito o quê? Encarna. Aí ele desencarna, eu fixo a imagem e o nome dele. Para comprovar que ele não morreu. Aí ele reencarna, mudou de nome, e aí aconteceu o quê? Morreu. Eles chamam mais aquilo. Ué, e aí? Mas para nós atestarmos a imortalidade, nós precisamos de fixar na personalidade. Só para mostrar que a morte não existe. Olha como é que a doutrina espírita ela prepara uma verdade que só vai chegando na medida para nós que tivermos maturidade para encontrá-la. Porque o Espiritismo não vem comprovar a imortalidade da personalidade. Já notou que nós fixamos em parabenizar os nossos aniversários na Terra e transferimos isso para os Espíritos, que eu nem sei se isso existe lá? Aí nós fazemos aniversário de 500 anos do nascimento de Allan Kardec. O que significa? 3 anos da morte do Chico. Gente, tem umas coisas que não dá para entender. Nós criamos coisas, características das nossas necessidades para os espíritos. Eu fico pensando. E hoje eu coloco assim, os espíritos falam, eu sou espírito espírita. Muitas vezes o Bezerra de Menezes, mas o que é espírito espírita? Se o espiritismo ele veio fazer espírita ou veio mostrar espírito? O doutrina espírita não veio fazer espírita não, veio mostrar a nossa realidade espiritual. Não tem que ser espírita não, quem falou que nós temos que ser espírita? Nós temos que ser espírito. Como nós não conseguimos ser espírita, é mais fácil igual o quê? Espírita. Quem que é espírita? Que estuda espiritismo. Aí estuda o espiritismo, fala de espiritismo, mas você é espírito. Tem dificuldade. Não é assim? Mas o propósito da doutrina não é fazer espírito. Muito menos fazer espírito espírita. Com todo respeito aos espíritos que falam isso. Nós estamos aprendendo que o nosso grupo aqui vai espalhar alguma. Mas nós temos que colocar em xeque algumas coisas, gente. Talvez a própria nomenclatura criada, ela separa. É um padrão que nós vamos ter que repensar. Mas Samuel, a gente desencarna com as mesmas características que a gente tem até agora. Da mesma forma que a gente não consegue ser espírito aqui, a gente vai desencarnar sem saber ser espírito lá também. Então, isso, olha a ilusão, né? Então a gente vai continuar sendo espírito espírita então, mesmo. quando você soma valores de muitas vidas, quem vai predominar? O espírito. O espírito. Mas é bom. Aí você encontra uma pessoa lá, aí o que você tem que fazer o tempo todo? Você encontra uma pessoa de 3 reencarnações passadas, o que você tem que fazer? Voltar o perispírito naquelas condições. Aí encontra com outro, volta o perispírito. Afinal de contas, nós somos o quê? Isso. Vai chegar uma hora que você fala assim, você foi o fulano? Gente, eu não fui o fulano, eu sou espírito. Não importa, mas eu gosto de você daquele jeito. Mas peraí, você gosta de mim ou gosta do meu jeito que eu era? Olha as ilusões, gente, é muito. Eu quero dizer que a doutrina espírita abriu um leque de verdades que vão romper com as barreiras das nossas ilusões de apego, com as nossas ilusões de manutenção falsa. O André Luiz, no livro Nosso Lar, rompe com os condicionamentos humanos. Quando é que ele vira cidadão do nosso lar? Que é outro condicionamento. Não é assim? Mas o que é cidadão do nosso lar? No mínimo não é cidadão da terra. Né? Porque o que tirou dele, tudo da terra. Ele era médico, não é médico. Ele era filho, não podia ficar com a mãe. Ele era pai, não podia ficar com os filhos, nem com a esposa. Aí, afinal de contas, eles foram tirando tudo, ele virou o quê? Cidadão do nosso lar. Espírito. Começou a entrar numa linha de identificação, porque nós nos perdemos no processo da identificação, porque a identificação nos dá o quê? Segurança. Segurança. O espírito,
Ele é uma condição de segurança sem segurança. É quando ele começa a perder a necessidade de identificar-se para se sentir sendo alguém. Representando a fala do Cristo novamente, que nós temos sempre falado aqui, o vento sopra onde quer, não sabe do seu passado de onde vem e nem do seu futuro para onde vai. Ele é o que ele é naquele momento. Isso é espírito. É a capacidade de você exercer funções sem se apegar a elas. É aquilo que nós fazemos. Menosprezamos a função e valorizamos a pessoa da função. Porque uma das necessidades básicas do espírito no reino humano é saber quem ele é. Você ia falar? Eu respondi, eu falei que se apega, mas eu errei a resposta. Apega? Apega o quê? A um traço que denota quem ele é. Aí você pergunta para Deus quem ele é, esse traço ele não tem. Exatamente, Deus não tem o traço de fixação de quem ele é nas condições que nós somos. Nós acreditamos ser dentro de um padrão onde as pessoas podem nos identificar. Eu pergunto para vocês, qual é a identificação que nós temos de Deus? Em nome? É um antropomorfismo, não é? Que a gente tem, né? Você vê, nós temos isso, mas Deus tem isso? Óbvio que não. Não. Não precisa. Olha, você vê, a doutrina espírita, quando fez a pergunta que é Deus, e ela faz uma pergunta utilizando recursos de perguntas fora do parâmetro, como nós já falamos, ele não usou nem o que é e nem quem é. Que é Deus? Um dia eu conversei isso com o Sonó e teve que olhar lá na obra básica, ele tinha o livro dos Espíritos mais rudimentar para ver se era isso mesmo. Eu falei assim, é verdade, por que está isso aqui? A tendência a pessoa traduzir e colocar quem é Deus. Se eu falo quem é Deus, eu estou traduzindo uma pessoa. Se eu pergunto o que é Deus, eu estou dizendo um objeto. Allan Kardec perguntou, o que é Deus? Tem duas perguntas no livro dos Espíritos que ele fala da mesma forma. Que é Deus, que é o Espírito. Por quê? Foge das características personalísticas. Resposta. Porque você espera uma resposta de identificação formal. Que é Deus? É um ser grandão que senta no céu olhando para todo mundo. Olha só, ia ser ótimo, né? A gente fala que ele é brasileiro. Você vê. Olha como é que seria ótimo, assim, poxa vida, agora como é que eu converso com o senhor? A doutrina espírita desformou Deus. Porque a resposta foi o quê? Inteligência suprema. O que é inteligência suprema? Vou tirar o supremo, que a inteligência é maior. O que é inteligência? O que nós concebemos ser inteligência? Intelectualidade, chama-se acúmulo de informação e lembrança. E a aplicação dessas lembranças em forma técnica. Isso não é inteligência, isso é uma faceta da inteligência. Porque a inteligência é um amplo aspecto que se desdobra em facetas múltiplas. Uma das facetas da inteligência é a intelectualidade, a técnica, né? Assim, a emoção. Então, quantas inteligências tem para abranger a inteligência essencial? Quando ele respondeu aquilo, ele tirou a forma de Deus. Todo mundo esperava uma forma. É o barbudo, é isso, é aquilo. Não, é inteligência. Isso é assim. Como que eu vejo inteligência? Você vê na aplicação da vida. Isso quer dizer que para me ver o Espírito, eu não vejo ele também na onde? Na forma ou na personalidade. Como que eu vejo a ação do Espírito? Na aplicação da vida. Eu só posso dizer o que é Espírito em mim no momento que eu estou produzindo alguma coisa. Porque vai denotar se eu sou um Espírito mesmo ou se eu sou um Espírito repetido. E vocês acham? Mas nós só fazemos as mesmas coisas. Respondemos as mesmas coisas, temos as mesmas palavras. Se você for gravar a sua vida num ano e for escutar tudo que você vai falar assim, gente, repetiu muito. Onde houve criatividade, onde houve inteligência verdadeira?
Ó, nós reagimos como animal. O Repetimos mesmo como animal. homem. E falamos como homem e traduzimos as impressões culturais que adquirimos. A expressão espiritual na sua claridade mais profunda é quando nós damos respostas à vida de uma forma que não foi expressa em repetição. Se você leu Boa Nova, as respostas de Jesus, ele tirou da onde? De algum livro que nós lemos? Não está escrevendo nada. Você vê. A inteligência do Cristo ela é dinâmica, a resposta dele nasce da percepção direta do fato. Se você pergunta quem é você, ele tem que olhar para si mesmo para responder. A resposta sai da percepção do objeto. Se alguém me pergunta quem é o Espírito, o que você faz? Você não responde olhando para o Espírito, você responde lembrando do que você sabe sobre o Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito, princípio inteligente do universo. Seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A pessoa pensa, como é que Não é? entendeu nada. Não entendeu nada. E você também não entendeu nada. Você só falou que você estava. Eu vi. É. É propaganda. Você não respondeu o que é Espírito. Agora pergunta o que é Espírito de Cristo. Ele vai te dar a resposta. Lógico que ele vai olhar para você, vai entender o que ele vai falar, porque ele tem que falar também na medida que você possa perceber. Porque como é que ele vai falar algo que você não percebe? Ele vai condicionar a perspectiva da resposta à condição de quem está perguntando. Ajusta o interlocutor, né? Para que ele possa dar, mas ele vai falar naquela condição de uma perspectiva em que ele possa investigar, ou então ele vai contar uma história. São as parábolas. Isso. Para nós, a maioria das expressões escritas no livro dos Espíritos são parábolas. Por que são parábolas? Foi diferente, gente. Evangelho é a vida de um espírito puro. É assim? É a descrição da vida de Jesus. Simbolicamente. Ele falava da realidade do espírito. Ele estava falando do quê? Do livro dos. Então, qual que é a diferença de Evangelho e livro do Espírito? Nenhuma. Nenhuma, porque a verdade é a mesma. Só que fez o Evangelho em forma de perguntas. Isso. Qual que é a diferença? Existe diferente de Evangelho, a ciência é diferente da investigação da verdade, da pesquisa da conteúdo do Evangelho? Não. Só que eles estão querendo palpar a verdade. É a diferença. Então, existe alguma coisa diferente de Evangelho no universo? Não. A natureza é a descrição do Espírito manifestando-se. Tudo é Espírito. Nós estamos estudando, então, a mesma coisa em formas múltiplas de expressão. Está claro isso? Então, quando se trata do desenvolvimento mediúnico, nós esperamos que desenvolver mediunidade é igual eu ir. Quem sabe eu vou lá na universidade, estudo aquele tema, aplico ela e viro aquilo. Aí o que nós pensamos em mediunidade? Vou estudar os livros mediúnicos, vou aplicar e virei o quê? Médium. Mais ou menos. Igualzinho espírita, estuda a doutrina espírita, aplica espiritismo, virou o quê? Espírita. Mas todo mundo não é um médium. Então, todo mundo é um médium em que sentido? Em sentido de captação de uma realidade, de uma vida em campos vibratórios múltiplos. Porque ele capta uma realidade de vida além dos 5 sentidos. Se eu escuto meu pensamento, eu estou captando o quê? Realidades nos 5 sentidos. Então, isso. Então, se eu estou escutando uma música na minha cabeça e ninguém mais está escutando, só eu, isso é o quê? Sensibilidade mediúnica. Porque você está usando os 5 sentidos de um outro sistema nervoso que se ajusta à realidade física porque é igual. Quando eu desencarnar, eu vou ter quantos sentidos? 5. Aí eu vou estar lá, eu ouvindo os outros falar do mesmo jeito que eu ouvi aqui na Terra. Por isso que as pessoas até estranham. Depois de morte, assim, está tudo igual. Mas quando eu estou no plano físico e eu penso
eu estou pensando, falando, quem estiver no plano espiritual está o quê? Ouvindo. Só que para mim não é. Para mim eu estou pensando. Mas no plano espiritual o Espírito escuta meu pensamento como se fosse uma voz. Aí ele responde. Eu vou escutar como o quê? Como achando que é eu que estou o quê? Pensando. Isso, mas não sou eu que estou pensando, mas como é um diálogo tão natural e espontâneo que eu acho que eu estou conversando comigo mesmo, eu posso estar conversando com quem? Como espírito. Lógico. E tem hora que você briga com a sua voz mental. Não, é assim, não. Aí você está discutindo com o espírito. Numa mediunidade o quê? Natural. Nós vamos ver nessa obra aqui, uma hora, em que eles estão na reunião mediúnica, desenvolvendo mediunidade. Aí sai a mãe, o filho e a filha. Aí os dois conversando, a mãe e o filho, aí o Alexandre vai lá, coloca a mão na cabeça da filha, e tudo que ele pensava, a filha falava. O André Luiz falou assim, ué, uma mediunidade, isso aqui é mediunidade. Natural, não precisou nem da reunião, não. Aí ele falou, a mente dela ainda nova, descondicionada. Mas o que quer dizer? Se os três que estavam conversando, e a menina conversando com eles, a menina estava achando que estava, por acaso a menina estava achando que estava mediunizada e falando sobre a orientação do Espírito? Não. Ela estava pensando que estava fazendo o quê? Ela mesma. Isso. Ela estava conduzindo e falando de uma forma tão natural e espontânea que ela achou que era ela que estava pensando. Na verdade, então, o que acontece conosco? Mas, Você não sabe que hora que você está pensando de você, não é? mas quando a pessoa grita desesperadamente por qualquer que dá uma palha, ela é ela ou é um... É ela expressando o seu descontentamento, mas eu posso estar unido a alguém que está o quê? Também Querendo me descontentar. Eu não sei. Aí nós temos que nos conhecer profundamente. O que é conhecer profundamente? Saber como que eu penso, como é que eu falo, como é que eu acho. Eu tenho que saber quem. É muito claro para nós quem é o único ser que eu sei que é, sem saber que é. Eu. Tem hora que você fala assim, esse pensamento é meu. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas nós sabemos assim, o conteúdo nosso, as expressões nossas, nós sabemos quem nós somos. Não quer dizer assim, fulano não está, não é ele. Falou tanta bobagem, ele pisou na bola e tal, não é ele. Você vê, né? Pode ser ele que a mulher que não conhece ele, ou o cara que não quer. Mas às vezes a gente mesmo para e pensa assim, nossa gente, eu falei tanta coisa que eu não sei mais o que eu falei. Você vê, aí você pode ter certeza que alguém fez o quê? Estava junto. Eu não sei quantos espíritos aparecem aqui para falar. A autenticidade da fala é minha? Não. Mas aparece. Aparece. Tão sutil que é a manifestação do princípio de intercâmbio entre as mentes. Mas assim, com certeza a gente tem a nossa parcela em 100% dos casos, né? Sem o nosso consentimento, isso nunca pode, né? Influência nenhuma pode acontecer. Isso mesmo, o que acontece é a afinidade. Então, A influência vai acontecer de qualquer maneira pela afinidade. Não tem jeito. Se vocês lerem a obra Sexo e Destino, do André Luiz, o cara que queria beber com o Cláudio falava assim, eu estou com sede, eu quero beber. O Cláudio pensava como? eu estava com sede. Quero beber. Agora, ele pensa assim naturalmente? Pensa. Olha a dificuldade que ele vai ter de saber quem é espírito e quem não é. Os dois são tão iguais que não altera, é uma mediunidade tão espontânea. Agora eu pergunto para vocês, quantos espíritos sintonizam conosco no dia a dia? No dia a dia? Por isso que eu falei com você, eu não tenho essa percepção para perceber o que Mas você descobrir quem é você, ele pensar e o outro pensar é igual, então os dois não teria dúvida. Tá claro? Agora, eu tenho uma tendência, começo a pensar, né, de repente, nossa, o amor profundo.
Alguma coisa está errada. Algo está saindo do comum. Isso não é a minha característica. Aí você começa a entender sobre determinados aspectos a ação inteligente sobre a sua inteligência. Mesmo assim, eu tenho que ler muito, eu tenho que colocar muito material para ter suficiente recurso para o Espírito falar assim, ele tem material, pelo menos de informação. Vou pegar o material da memória dele e vou construir frases com base que vai parecer que é ele que está pensando. Então alguém perguntar se você tomou o remédio. É, para você ver. Tomou o remédio. Seria o vigiar e orar. O vigiar e orar. Agora, se eu tenho um propósito de transformar minha fala em bondade, minha conversa em elevado, os padrões da minha vida, numa correção, não mentir, não... o que eu começo a fazer? Muda o padrão vibratório. Natural. Eu começo a atrair para mim espíritos que têm as mesmas características e dificulto O outro. o outro. Dificulta a possibilidade do outro exercer ação sobre mim. Quando é que exerce uma ação mais espontânea dentro da animalidade? Quando eu estou com raiva, quando eu estou com orgulho ferido, quando eu estou com expressões que atraem naturalmente espíritos iguais e que nessa hora você perde o controle. Aí nessas horas você sai das expressões mais elevadas e um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia porque o padrão mental. E foi assaltado no meio do caminho. Assaltado por quem? Pelas próprias impressões perturbadas que está dentro de si. E que fere o quê? Fere a como? Sai ferido. Aí vem o samaritano dos recursos que nós desenvolvemos através do estudo, da tarefa, do trabalho. Bom, o elemento de trabalho que é o cavalo, o rio, nos sustentando em queda, colocando na estalagem de acolhimento com base nas experiências vividas, nos trabalhos feitos, no amparo recebido, proporcionando a cura das nossas feridas. Olha do que Jesus está falando. E nós pensamos que é o quê? Que é um homem lá. Chegou. Ótimo, tem que ajudar os outros. Mas isso é muito singular para uma realidade divina em que nós estamos o tempo todo oscilando, caindo, descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade comercial. Jerusalém é uma cidade o quê? Espiritual. Tem hora que você está em Jerusalém. Quantas vezes você cai para Jericó? Não é assim? Isso aí. São perspectivas, né? Então o que os companheiros querem? Né? Estudou doutrina espírita, nós estudando, quero virar médium. Aí você pergunta, você quer virar médium por quê? Quero ser estrela. Se eu não sou estrela de Hollywood ou da Rede Globo, eu pelo menos posso ser estrela de centro espírita. Chama-se o quê? Vaidade. Ué. Quantos de nós temos vaidade? Nós não sabemos as intenções que nos fazem movimentar dentro da perspectiva espírita. Não. Você começa a fazer palestras, você começa a gostar por causa de quê? Por causa da atenção que você começa a ter. Porque você está fazendo várias mais palestras para chamar o quê? Mais atenção. Isso. Aí no fundo fala assim, caridoso, bondoso. Ainda você ganha outras distorções. Isso aí. Que vai tentar manter o padrão, que é o mesmo problema. Qual que é o problema? O problema é egóico. Porque nós não sabemos e temos consciência do que nós fazemos na vida. Numa circunstância igual essa que você está relatando, a pessoa se mantém pela situação até ligada, plugada numa vibração boa, porque senão ela não mantém a audiência dela. Isso. Né? Então ela começa, pelo ego, começa a também tomar uma consciência da mudança que ela precisa fazer dentro de si. Você vê, para quem mexer com marimbondo vai ser ferido. Não é assim? Porque nós não sabíamos direito. Eu tinha uma intenção, não sabia que atrás daquela intenção tem fatores que vão mexer comigo.
Quando as pessoas vão Mas fazer uma pode não tarefa, mexer, pode não mexer também. vai entrar sonâmbulo e sair sonâmbulo do mesmo jeito que entrou. É. Não é assim? É Por quê? possível, né? É lógico que o material vai estar regimentado. Quantas pessoas entram na doutrina espírita e saem da doutrina espírita e falam assim, ah, para não negar a doutrina, não tem nada a ver, não. Mas na hora que estiver morrendo, Vai lembrar dela. vai. Tô morrendo e agora. Pior é você abrir o olho pro plano espiritual. Ixi! Passei. E aquilo tudo era verdade e agora, desdenhei a doutrina. Olha o tanto de coisa que vai se desdobrando. Ó, você é verdade. O inferno é consciência. Por isso É verdade. por eu ter continuado nos estudos. Isso, vai começar uma cobrança, vai começar. Olha, gente, é muita coisa que envolve a vida, envolve o nosso movimento. É muita riqueza, é muito desafio. Não é assim? E aqui nós chegamos assim, pô, olha só que nós enxergamos a mediunidade. Essas falas aqui, ó. Tenho vindo com assiduidade, como se a assiduidade não fosse uma perspectiva para qualquer função da Terra. Você vai assíduo no trabalho, isso credencia você melhorar em que sentido? Nada, você cumpriu o seu dever. Nossa, eu sou assíduo, tem que ser tratado com honra e elevação. Como se eu estivesse fazendo um favor. Isso, nós achamos que fazemos favor à doutrina espírita como se ela tivesse a obrigação de fazer para nós, porque nós estamos aqui, ó, firme. Olha. Esquece não, hein? Esquece não. Aí. Tô vindo, hein? Vai cobrar do outro. Ó, fiz quantas campanhas do quê? Aí eu falei, Eu já carreguei uma tonelada, hein? Isso. trabalho tanto no centro espírita, né? eu penso muito bom nos olhos. Você vê. Você vê. Foi um dos problemas do André Luiz do nosso lar. Nosso lar lá, ó, o interesse do André Luiz. Pega esse negócio de bônus olhos. Quando os espíritos falam assim que o bônus está relacionado ao aprendizado e à possibilidade de aprendizado na aplicação reencarnação, quando você reencarna de novo, e você, isso eu não gostei não. Não contabilizo. Isso aí, contabiliza com um veículo de trocas financeiras funcionais da colônia, mas o mais importante do bônus é a experiência que você traz quando você reencarna. Se você traz conteúdos favoráveis à sua vitória espiritual quando você reencarnou. Não, mas eu sempre dizendo. Pode falar. Não, É baseado no aprendizado que você tem. Por que nós estamos na doutrina espírita e muitas vezes temos facilidade em determinadas áreas? Porque nós fizemos o quê? Fizemos Aprendemos. E temos uma aplicação natural como se nós estivéssemos dando o quê? Continuidade. Isso aí é muito claro. Esse é o benefício do bom dos horas, porque as suas horas no Ministério do Auxílio desenvolvem maior bondade. Suas horas no Ministério da Regeneração desenvolvem sua transformação moral. Suas horas no Ministério da Comunicação desenvolvem capacidade de lidar com os outros. Suas horas no Ministério do Esclarecimento te faz mais sábios. Suas horas no Ministério da Elevação que você não passou porque você não estava elevado, te daria purificação espiritual. Né? Assim, imagina o Ministério da União Divina, você unido com Deus, te daria divindade. Então esses dois não deu tempo para volta para recapitular as perspectivas de aprendizado. O André Luiz teve acesso de informação nos 4 ministérios ligados à Terra. Ele não tinha acesso para frequentar o Ministério da União Divina nem o Ministério da... E nem escreveu nada para nós nesses ministérios também não. O que você sabe do nosso lado, todas as aulas do nosso lado, os 4 ministérios básicos que ele podia frequentar. Agora, se ele frequenta alguns anos o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da União da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento, serão os credenciais que vai fazer você frequentar um dia os Ministérios da União Divina e da Elevação. Por quê? É através desse substrato que você eleva, que você diviniza. Não é assim? E olha a beleza disso. O que o Centro Espírita é? Miniatura de ministério. Já se introduz a perspectiva dos trabalhos que acontecem lá dos 4 ministérios o quê? Inferiores. A mediunidade estava feita em qual ministério?
Comunicação, o estudo. Então o que nós estamos fazendo aqui? Estudando. Nós estamos no Ministério do Esclarecimento, fundamentando na Terra. Onde no Centro Espírita faz estudo hoje, nesse mesmo horário, são os alicerces do Ministério do Esclarecimento que ultrapassa as linhas dimensionais do centro, fundamentando um grande Ministério do Esclarecimento. Aí quantas reuniões mediúnicas acontecem hoje? As casas, mediunicamente falando, estão alicerçando o quê? Ministério da Comunicação, que se desdobra no livro, nos jornais. Quantos? Ministério da Comunicação. Trabalhos que vão na campanha do Pãozinho, campanha disso, campanha daquilo, estão desdobrando o quê? Ministério da Regeneração. Os trabalhos de paz, os tratamentos, Ministério do Auxílio. Então nós estamos materializando os ministérios na Terra sem saber que estamos construindo o nosso lar. Picadinho. Amanhã, os fundamentos disso fixados, porque onde nós vamos estudar o Espírito? Em Centro Espírita? Não. Nas escolas da vida. As universidades vão estudar o Espírito, porque não é a realidade. Então, vocês podem ter certeza, vai chegar um dia que a universidade descobrir o Espírito, quem vai ter autoridade para levar e estudar Espírito? Porque eles vão fazer igual eles fizeram com a acupuntura, né? Assim, na medida que eles comprovam assim, agora você não pode mais não, os Espíritos tudo a perder emprego. Não pode mais dar aula. Tá claro. Tem que ter registro. Vai ter que ter estudado. Apesar de quem estudou antes sabe mais do que está estudando agora. Tá claro? Quem vai fazer o trabalho de doutrinação de espírito? É reunião mediúnica, gente? Na onde? Nos hospitais psiquiátricos. Quem que é o doutrinador? Médico psiquiátrico, que vai atender o espírito e o encarnado. Que ele sabe, para a cura do encarnado, ele tem que ajudar quem? O desencarnado. O cara é esquizofrênico, não, tá cheio de espírito do lado dele. As personalidades duplas estão tudo aqui, ó. Vamos doutrinar ele, vai acabar com a personalidade dupla dele. Ele tem as suas dificuldades emocionais, de mudança de humor, tem. Mas as personalidades estão piores. Aí começa a transferir para o processo natural da vida aquilo que hoje especificamente nós chamamos de quê? Ciência. Vai virar ciência aquilo que nós hoje chamamos de religião, filosofia espiritual. Quem que vai estudar Deus? Os estudiosos. Aí ele vai assim, mas então o que é um centro espírita? É uma sala de aula do futuro. É a universidade do futuro. Nós aqui não pagamos nenhum tipo de matrícula, mas nós já estamos vindo na aula. É assim, muitas vezes empurrar. Mas já é. Nosso grupo está há quanto tempo aqui estudando? 4 anos. Numa perspectiva mínima aí, nós estamos fazendo o quê? Uma graduação. Não é assim? Isso. Agora nós descobrimos que no processo de estudo da doutrina não tem graduação fácil, porque ela dura quantos anos? Isso, então você começa a ver que a graduação nesse sentido é mais prolongada. Lógico que nós estamos falando de estudos mais dedicados, mais sutis do que assim, o simples curso que você faz em um mês, em um ano, não é assim? Porque nós estamos aprofundando o processo. E se você agora, daqui a 20 anos, nós estamos acabando a obra, qual que nós estamos hoje? Missionário. Daqui uns 20 anos nós estamos acabando libertação. Vamos então um dia de fazer uma. Nós temos que pelo menos acabar com as obras da Luísa. Eu estou colocando aí uns 30 anos de projeto. E eu ainda estou antecipando alguns livros, que é a Evolução em 2 Mundos. É assim? Para
dar uns passinhos mais, que se nós desencarnar pelo menos. Já não vai tão atrasado. Mas são estudos diferenciados. Diferenciados por quê? Querendo ou não, um tema como esse, nós só falando daquilo que está escrito. Não. Olha a amplitude. A gente fala assim, Samuel, eu posso começar? Pode começar, porque eu não sei o que eu vou falar da prova. O assunto é o quê? É amplo. Amplo, diversificado. A gente quase não fala do que Amplia-se dos padrões daquele que está aqui, ampliando conceitos mediúnicos, morais, que abrange o assunto básico da doutrina espírita. Agora, nós já fizemos o nosso lar, já fizemos os mensageiros, estamos agora no capítulo 3 dos missionários, né? Eu nem sei quanto tempo vai durar os missionários, porque quanto mais específico, mais profundo o assunto, mais nós agarramos, né? Mas nós vamos chegar lá. Fiz tudo para dizer o anseio infantil de nós queremos ser médios. De achar que leu o livro dos médios já virou médio. Leu o livro dos médios virou o quê? Nada. Conhecedor do livro dos médios. Mesmo assim esquece tudo, né? Esquece todo Se eu estudar umas 5 vezes ele, né? É capaz de eu saber bastante sobre o livro dos médios. Mas o que você fez? Virou o quê? Médio não, conhecia o livro dos médios com mais do que sutilidade. Isso vai, porque nós achamos, com essa necessidade, que o Espírito, você vê, né? O Espírito vem, entra no estágio humano, quer saber quem ele é. E ele não sabendo quem ele afirma-se naquilo tudo que ele faz. Aí ele estuda medicina, vira médico, estuda espiritismo, vira espírita. Aí ele coloca toda uma definição pessoal em cima de um processo que não tem como definir pessoalmente. Eu não preciso me preocupar com as definições superficiais que os homens criam em torno daquilo que eles estudam. Que o Espírito ele é muito mais do que isso, ele é uma abrangência que atua com o conteúdo na onde ele é chamado a operar. Eu sou em cada instante alguma coisa. Porque o Espírito ele é capaz de ser como a água, uma infinita possibilidade conforme os elementos que ele está usando naquele instante. Tanto é que a água materialmente é um único espelho claro do que é Espírito. E por quem fez água, é assim, uma existência de um elemento que é invisível, transparente, maleável ao ambiente, o objeto, ele reveste o corpo que quiser. Na verdade, isso é mais simples, né? Você vê. Duas moléculas. Provavelmente, então, espírito é formado de 2 moléculas. Eu estou brincando, nem sei quem está valendo aqui, não. Foi soprado aí, né? Isso. Aí vai descobrir a molécula, será que é ter a razão e sentimento? Acho que aquela frase do Cristo, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é justamente esse processo de largar a forma e procurar essa verdade que é de acordo com o nível de compreensão. Que a verdade essa libertação de tudo o que a gente está preso nesse plano, tá? E não só aqui, continuando infinitamente. Né? Você vê, o nosso problema é tentar fixar a nossa personalidade naquilo que fazemos. Isso é um problema sério, porque isso gera divisão, isso gera atrito, isso gera briga. É assim? Não estamos preocupados com a essência e a utilização dela, nós estamos preocupados em dizer quem somos. Por isso que o processo, como você falou, do conhecimento do cima, quanto mais elevado, ele é mais impessoal, né? Lógico. Falando mesmo assim, está tão sintonizado na máquina divina, no todo o processo, que não importa se ele está aqui, ele, como você falou, eu sou médico, não sei o que está vindo de cima. Isso aí, quanto mais você vai para cima, menos forma tem. Vai chegar uma hora que vai assim, aí o último lá, né? Sem forma. Tem um livro, eu não sei se o autor é inquestionável, tem um livro
o Ramad, que ele fala o seguinte: dependendo do nível de evolução na coluna espiritual onde a pessoa está, o perispírito vai desfazendo. Alguns talvez não tenham as mãos, os pés, porque lá não tem essa necessidade. Eles já estão num plano maior. E se você chegar em planetas mais adiantados, não tem mais isso, não. Se você hoje habitar um planeta gasoso, qual que é a estrutura formal de corpo que você vai ter? Você não vai ter perna. Você vai andar no gás? Nesse planeta você vai ter que fazer o quê? São gás também. Voar. É um corpo muito sutil, flutuante, leve. Qual vai ser a estrutura fisiológica? Essa circunstância de nos fixarmos em forma é ilusão. Como a água não se prende à forma que a retém. Já denotando novamente que nós nos fixamos na forma, identificamos com ela e achamos que somos ela. Essa é a ilusão do nosso ser. O espírito não é o padrão formal que o representa. Como eu não sei quem eu sou e o homem pensa, ele lança a sua necessidade de querer saber quem é, então ele pensa quem ele é. Até a gente ultrapassar as linhas do pensamento e não ter necessidade de pensar quem somos. Porque o pensamento não pode dizer quem nós somos, já que ele não tem essa função. O pensamento tem a função transformadora e criadora. Não é para dizer quem nós somos, mas como nós vemos uma evolução para saber quem somos, certamente cada vez mais se aproxima da realidade mais profunda da vida, é uma necessidade que nós vamos ter que o quê? Perder. Por quê? Porque Deus não atende às perspectivas de ser dentro dos parâmetros humanos. Isso é o sapato concreto do ego, né? Isso aí. Tanto é quando você estuda no Antigo Testamento a formação da Arca de Noé, não é nada mais do que a tradução dos técnicos espirituais fazendo o perispírito e o corpo para o corpo humano. Colocando em cada região das estruturas organizadas do corpo os elementos que farão parte dessa estrutura num conjunto. Nas bases inferiores, nas estruturas físicas, o arcabouço físico formando o elemento que vai receber os impulsos animalizados em par. Por quê? Porque nós temos os valores instintivos ligados à razão e ligados ao quê? À emoção, ao sentimento. Então por que tem que ser em par? Não dá. Você tem raiva pensando e raiva sentindo. E a raiva pensando é mais racional, porque aí você fala, você pensa, dá nome, né? Assim, é o par do animal que macho. Casado com quem? Com sentimento. Quem falou que os pais dos animais estão dentro de nós o tempo todo? Não é assim? Então, os técnicos espirituais tinham que explicar a formação dos centros de força e a estrutura dos órgãos, dos núcleos hormonais. Como é que eles vão falar isso naquela época? Betume, assim, madeira, traduzindo toda uma descrição técnica. Agora, hoje, o que é a Arca de Noé? O livro do André Luiz, quando ele narra a estrutura energética do perispírito. Nós não fizemos isso num livro atrás aí, que ele colocou a mão lá e falou assim: nossa, os órgãos, a arca física fez o quê? Mostrou a estrutura perispiritual em campos energéticos. Agora traduz aquilo em imagem na época de Moisés. Aquilo parece betume. Aquilo parece madeira de... Eles tinham que usar o recurso que tinha. Agora, nós precisamos desse recurso hoje. Você olha André Luiz Evolução em 2 mundos. As glândulas, o pigmento de início, que é o grande núcleo de condensação energética. O que ele está fazendo, gente? Saiu da linguagem simbólica do
do Noé para uma linguagem técnica da ciência. Daqui a 100 anos você olha assim, o que esses caras estão falando aqui? Estão ensinando a Arca de Noé? Quantos símbolos, quantas descrições formais, né, assim, mas muito mais detalhada e muito mais clara hoje para nós. E ainda você fala assim, gente, como é que o André Luiz fala uns negócios desse aqui? Aí você vai estar traduzindo Noé, meu filho. É a descrição clara do que estava escrito no livro de Gênesis. Agora imagina um técnico daqueles, no plano espiritual, assim, o que eu vou colocar aqui para essa turma? Vou falar de glândulas, de DNA. Como que eu vou falar dessas proteínas? Não dá. Eu tenho que usar o quê? O que eles têm. Isso. Né? Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo. Gente, é muita ilusão. Olha o que o médico está falando. Nós que merecemos. Olha a nossa ilusão, gente. Parece que nada merecemos no setor do estímulo. Se a doutrina não for o estímulo da vida dele, ele vai estar achando que estímulo tem que ser desenvolvimento de mediunidade, né? Por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procura em vão desenvolver? Gente, olha a ilusão. Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo não passo de manifestações iniciais. Já é importante eu ter um desenvolvimento mediúnico, eu perceber o que está acontecendo comigo. Estou lá assim, eu sinto um crescimento, né? Aí o que acontece com a nossa mente? Começa a vislumbrar interesses e imaginações. Nossa, deve ser um espírito tocando meu cérebro. Nossa senhora, ela deve ser elevada, né? Mas que eu posso escrever o quê? Eu estou sentindo um aumento das sensações em torno do meu cérebro. É o que eu posso escrever. O que é isso? Não faço a menor, mas é o que eu estou sentindo. Não está aproximando meu mentor. Já é uma tradução de anseio. Uma tradução precipitada. Eu só posso falar que é uma estrutura. Eu escutei a voz do mentor, então eu tenho que escutar alguma voz na minha cabeça falando assim, eu estou aqui, menino, né? Opa, aí você olha assim, quem falou isso comigo? Um espírito. É mentor? Não sei, porque oi, eu estou aqui significa o quê? Pois, não é qualidade de espírito. Se fala assim, Jesus esteja no seu coração, eu já posso afirmar o quê? Que é um espírito que gosta de expressar Jesus. Se xinga um palavrão, já posso um espírito xingando. É assim, de um teor desequilíbrio. Então é o que eu posso fazer. Mas o que nós temos tantas ânsias, tantas coisas que nós vamos traduzindo as coisas conforme nós queremos. A mente vai criando. E você acha que eu vou chegar no centro espírita, vou desenvolver em 8 meses essa médio completa. Aí você vai, o que é isso? Me fala e me explica onde tem escrito médio completo. Onde você tirou isso? Pô, mas se eu formo em medicina em 4 anos, se eu ficar 4 anos no desenvolvimento mediúnico, eu vou formar em quê? Em nada. A palestra continuou interessante e pitoresca. Olha só que interessante. Gente, espírito é olhar para nós. Pitoresca. Gente, os espíritos é Big Brother ao vivo, né? Big Brother é mesmo melhor qualidade do centro espírita, né? Assim. Mas olha isso aqui, os espíritos olhando para isso aqui, as pessoas conversando, nossa. Você fica pensando assim, o que o espírito, gente, eles devem falar assim, ele tem muita compaixão de nós, é lógico. Mas ele falou que, ó, se ele fala pitoresco, o que é pitoresco? Curioso. Curioso, fora
de uma característica. Os espíritos assim, esse pessoal está achando que nós temos que fazer o desenvolvimento de mediunidade para quê? Para quê? Espetáculo. A mesa girante virou o que na época? Isso é o que nós queremos. Na época de Jesus, eles queriam Jesus para quê? Ganhar uma guerra. Então eles queriam o quê? Um guerreiro, general. Aí chega Jesus falando de amor. Esse não é não. Esse aí não. Esse tem que crucificar. É assim? Esperando um cara para derrubar a César, tem que ser um guerreiro e os guerreiros, soldados, tem que ser. Ué. A ilusão nossa, né, de transformar as coisas no parâmetro nosso. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegaram, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Se nós observarmos bem, a vida é um grande centro espírita. Quando é que eu desenvolvo mediunidade? Tem gente que não escuta o vizinho, o amigo, o irmão, quem está em casa e quer escutar espírito. Vai escutar o que, gente? Nada. Não quero ser médio audiente. Você escuta as pessoas. Você dá atenção. Porque assim começa o desenvolvimento mediúnico. Uma pessoa que está fazendo uma tarefa e tem que escutar alguém na tarefa, ela está desenvolvendo o quê? Capacidade de Estou fazendo visita, vou lá, tem que dar um passe. Vou buscar o recurso de auxílio. O que eu começo a fazer? Desenvolvimento de unidade, porque o Espírito quer ajudar. Aí o Espírito fala assim, vamos dar uma intuição dele aqui para ele fazer isso. Isso é desenvolvimento mediúnico. Então qual é o melhor lugar para fazer desenvolvimento mediúnico? Dentro de casa. Dentro de casa, na tarefa, no auxílio. Por quê? Eu vou atender a perspectiva de auxiliar e os espíritos querem auxiliar. E a pessoa precisa de auxílio, eu preciso de um intermediário. Então os espíritos falam assim, vamos usar quem está nesse processo para desenvolver. Se você vai na visita e tenta ver além das aparências a perspectiva de auxílio, o que você está desenvolvendo? Evidência. É assim? E assim por diante, gente. Quer ser um médico escrevente? Vai escrever carta para quem não pode escrever. Aí você vai escutar o outro falar e escrever. Aí você está desenvolvendo o quê? Audiência, psicografia. Agora nós queremos mágica, igualzinho esse aqui. Chegar lá, sentar, desce em mim. Vai descer o quê, gente? Tudo de menos espírito. Você vê. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poder específico com funções fisiológicas. Há uma diferença no desdobramento do perispírito e na ação física. Apesar das duas terem uma similaridade de característica. Então, se eu paro aqui e imagino uma imagem, que olho que está vendo a imagem que eu estou produzindo? Isso. Se eu tenho facilidade de visualizar a imagem, eu estou desenvolvendo o quê? Evidência. Lógico. Uma pessoa muito criativa que vê com facilidade a imagem, ela é o quê? Evidente. Porque é aí que funciona o processo da evidência. Tá claro? Se eu tenho intuição clara, eu escuto mais com clareza, falo com mais, eu estou desenvolvendo o quê? A audiência. É muito natural. Quanto mais eu exercito uma função extrasensorial com os recursos próximos a esses sentidos, imagem, visão, audição, som, tátil, sensação. Quantas possibilidades existem de desdobramento dos 5 sentidos?
Agora, quantas vezes esse processo acontece no dia a dia com a gente que a gente não faz a menor Ideia. Não é assim? Não é Eu posso estar importância, sendo né? irritado pelo meu obsessor, que instiga dentro de mim as emoções perturbadas. Médium natural. Na verdade, a mediunidade inferior é a mais natural possível, porque é a que mais nós traduzimos. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Essas funções fisiológicas, falando. É porque, como tem a proximidade das expressões sensoriais, e como a mediunidade se enraiza nos sentidos, eu tenho mais fixação da mediunidade no teor físico do que no padrão espiritual. Porque se é uma evidência, eu tenho que ficar atento às imagens da minha mente. O que eu quero fazer? Ver com os olhos. Tanto é que o Bezerra entra, quantos médicos fazem isso? Né? O Bezerra entra lá atrás. Aí você pergunta assim, o Bezerra entrou lá atrás. Ele está olhando com qual olho? Lá atrás. E tem médico que ainda faz isso para ver. Ele quer... Tem certeza. ele quer aproximar a realidade perceptiva, que é natural, para um padrão. Isso, aí ele fala assim, por que você está olhando para trás? Não, porque está entrando lá atrás. Aí ele fica confuso, peraí, qual o olho que eu vi? Então tem olho nas costas? Ou a percepção visual, ela não tem localização? Aí o médico começa a entender algumas perguntas do livro dos Espíritos sobre percepção. Onde está localizado? Porque eu estou acostumado com o olho na onde? Aqui. E acho que o padrão de percepção tem que estar localizado também. Aí começa a ter confusão. Eu estou olhando como? Eu vi o Bezerra entrando lá atrás. E eu nem virei para trás. Aí ele olha para trás, tentando... captar mais do outro. Isso, tentando condicionar a ação para a visão. Ou seja, uma Isso, fisiológica. Aí vem uma emoção, a pessoa está triste. Que é uma manifestação mediúnica de quê? Emocional. Agora eu pergunto para vocês, como que eu vou distinguir uma condição de tristeza minha da minha condição de não tristeza? Se eu estou bem aqui nesse minuto, começo a ficar triste demais, abre o olho. Por que eu fiquei triste? Ou eu pensei em algo que produz tristeza, ou eu estou recebendo espírito. Triste. Triste. Agora o espírito triste chega em mim, eu não estou vendo, o que acontece? Eu fico triste. Isso, aí eu acho que quem ficou triste? Isso, aí juntou eu e o espírito, virou festa. Eu não sei se vocês viram um filme espírita bacana, né? De um avião, de um cara de avião que morreu, e que ele ficava na terra ali. E aí o mentor falou assim, ó, você exerce função sobre a mente das pessoas encarnadas. Aí tinha um cara varrendo o pátio assim, aí ele olhou pro espelho do retrovisor do caminhão, e aí o espírito falou assim, fala alguma coisa com ele, você é feio. Aí ele estava olhando, de repente ele ficou triste, fez o quê? Voltou a varrer a rua triste. Aí o mentor falou assim, tá vendo? Você influenciou ele. Ele acha que é ele que pensou assim, eu sou feio. E aceitou a sugestão, abraçou o sentimento e ficou o quê? Triste. Isso. Por isso, se a hora que você olhar para os problemas, você é feio, não fica triste não. Você pode ir embora, eu sou feio, se eu sou feio, não posso fazer nada. Mas eu vou melhorar. Eu tenho que ficar vigilante ao quê? Igual você falou. Ao padrão, ao padrão de realidade, peraí. Mas se o cara é feio e começa a achar que é bonito... Também vai se enganar. Porque nós estamos falando de ser. Não é de ter. Nos padrões de uma perspectiva espiritual, você não se preocupa em ser. Agora, isso não é teórico. Não adianta eu ficar assim, não vou repetir. Não adianta não, gente. Não adianta porque eu tenho que questionar a reatividade emocional dos meus estímulos.
Quando eu olho uma coisa, não, eu fiquei abatido. Pera, eu não estava com isso. Não vou pegar essa sugestão emocional da minha percepção, se for de espírito, eu não vou entrar no jogo ilusório dessa fixação consciencial, porque imagina, antes de olhar para o espelho, eu não estava preocupado com isso, onde estava localizada a minha consciência? Numa amplitude. Aí eu olho para o espelho, vejo meu corpo, o que a minha consciência começa a fazer? Você é corpo, você é corpo. Aí você olha assim, nossa, sou feio, pronto, aí você é corpo problemático, com expressões sofridas. Olha, gente, é muito sutil, porque o espírito imagina que ele é uma consciência plena. Cada hora ele se restringe a uma fixação de forma, de valor, de identificação. Quantos nós somos num dia, gente? Você nem está preocupado com uma coisa, vem o estímulo, faz você preocupar. Aí você tem suas tendências sexuais, pronto, você ficou o eu sexual. Aí vira mesmo, você sente o cheiro de uma coisa, o eu o quê? Alimentar. Gente, quantas personalidades a consciência está assim junto? Na verdade, o espírito é esse todo. No dia que eu aprender a fixar o espírito numa condição mais ampla, eu vejo o traço chegando, a tendência de me fixar no padrão e falar assim, não vou entrar nisso todo. Aí aquilo que seria sofrimento, não é sofrimento para você. Porque você não está mais preso. Então agora imagine Jesus. A pessoa vai assim, você é bonito. Aí ele olhava assim, essa pessoa, a tendência dela é fixar-se na beleza. As pessoas por si demonstravam quem elas eram. Aí ele olhava, não tinha repercussão de igual a gente, né? Você é bonito, naquele momento você não sabe quem que você é, você está neutro, você é puro espírito, olha só, aí você é bonito, você aí você deixou de ser quem você é. Mas é bonito. Aí isso, aí você fez assim, né? Até o próximo fala assim, você é feio, aí você virou o quê? Aí você volta. Aí vira luta de consciência. Ele fica esse problema de feliz e infeliz, que é padrão de identificação com a forma. Um espírito que perdeu esse padrão e não identifica com a forma, ele sofre por causa disso, gente. Não. Agora, isso não é teoria, não. Não adianta você ficar lá assim, não vou me identificar com a forma, eu sou a essência. Não adianta. Isso não funciona assim. Se funcionasse assim, tá feito. Só repetir, né? Não todo dia. Todo dia você olha para o espelho, aí você vira ali o corporal. Todo dia você fica preocupado, o eu mental. Todo dia você fica angustiado, o eu sofrimento. Olha o tanto de eu que nós somos na alteração de fixação do espírito. Gente, porque o espírito é um todo. Imagina, ele é assim, aí você... O tempo todo nós estamos dando forma e qualidade ao espírito. Formas e qualidades ao espírito, que se você pegar um dia inteiro, você pode qualificar em qual escala espírita você está. Pelo menos naquele dia. Você não pode definir que você está naquele dia. Não é assim? Hoje você pode falar assim, eu transitei da 11ª para a 3ª, espírito brincalhão para espírito, não é assim? Aí você vai vendo você transitando, lógico, na escala que de vez em quando você tem um sentimento de nobreza, aí você está na 2ª ordem dos espíritos. Porque o espírito ele é vivo, gente. O espírito não é uma coisa. Eu só posso dizer quem é o espírito naquilo que eu estou sentindo agora. Nesse momento, o que nós somos? Em qualidade espiritual. Você vê, parece até que nós somos anjos, né? Se nós saímos dessa reunião, mas espírito elevado e enorme. Porque na verdade nós não estamos sujeitos a identificações perturbadoras. Porque nós estamos o quê? Estudando. Isso. Infelizmente nós temos que terminar aqui. Em alguns, nós voltamos nesse alguns, explicou Alexandre, pretendem. Não, no outro parágrafo. Acreditam no. Né? Semana que vem nós estamos aí. Firme e forte. Nossa, família